e Transporte, Kiriale Soares. A excelentíssima promotora de justiça ou alguém representante, se tiver aqui. Para dar início à nossa audiência pública, convido o vereador Adelmo Rodrigues a expor o motivo desta audiência. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores aqui presentes. Gostaria de saudar aqui no nome do nosso prefeito Luiz Eduardo, todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de saudar os senhores, minhas senhoras, e dizer, primeiramente, e agradecer a Deus por estarmos aqui e a gente ter a oportunidade de poder discutir um problema tão relevante para o nosso município, que é a questão essa questão que está acontecendo há mais de 2 meses aqui no Açu, essa problemática do transporte do Uber, do alternativo, e que envolve os taxistas, envolve os mototaxistas, e nós entramos com essa propositura verbal aqui na nossa casa, para que a gente fizesse essa audiência pública, para que aqui a gente tivesse a oportunidade de discutir, junto com a sociedade, junto com todos os segmentos, o poder legislativo, porque nós achamos que é muito importante para o nosso município, porque daqui para frente é o futuro do nosso município. Então, nada melhor e nada mais justo do que a gente poder discutir um assunto tão relevante dessa natureza aqui na nossa Casa Legislativa, na Casa do Povo, que aqui é onde nós devemos discutir todos esses tipos de assuntos que engrandece, que desenvolve e que cresce o nosso município. Então, quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e pedir a Ele que possa nos conduzir com sabedoria, com seriedade, para que a gente possa encaminhar esse projeto sem machucar ninguém, sem desvalorizar nenhuma classe, que realmente a gente venha trazer o que for melhor para cada pai de família e para a sociedade açuense. Muito obrigado. Quero aqui registrar a presença dos colegas vereadores, o vereador Clepson, vereador Wallace, vereador Pipa, vereador Dr. Érico, Priscila de Terceiro, Gigi da Saúde, Letícia, Walter Lânio, Paulinho de Marlene, Pedro Filho, o Edson e o vereador T. E o vereador Adelmo. Nesse momento, concedo a palavra ao representante da empresa TR Gol, pastor Cleciano Oliveira, para discorrer sobre o serviço de transporte individual privado remunerado de passageiro por aplicativo. Sim. O senhor dispõe de 5 minutos. Bom dia. Eu quero aproveitar esses 5 minutos para expressar um pouco de quem nós somos. E antes de expressar quem somos, quero agradecer a Prefeitura, o prefeito Lula e todos os vereadores e também os meus colegas de profissão, taxista, mototaxista,
por ter produzido, né, ter feito algo para que a gente estivesse aqui hoje, nessa casa, a Casa do Povo, para poder discutir esse assunto, como disse o Odelmo, de extrema relevância e importância para nosso município. Nós somos uma empresa de aplicativo, né, não diferente das demais que têm crescido no mundo. O mundo inteiro tem recebido o serviço de aplicativo e tem sido de extrema importância para o transporte em todo o mundo, a gente sabe disso. No estado do Rio Grande do Norte já são diversas cidades que atuam com esse serviço, né? A capital, Natal, Mossoró, Currais Novos, Caicó, Nova Cruz, Pau dos Ferros. A Sul não seria diferente, ia chegar aqui, né? E está chegando, espero que possa continuar. Somos uma empresa da terra. Aproveito esses 5 minutos para expressar um pouco do que quem realmente nós somos, porque muita coisa foram dita do que nós somos e não é o que somos. Como, por exemplo, nós não somos uma empresa de fora que veio para cá para atrapalhar ninguém. Nós somos daqui, eu nasci aqui, me criei aqui em Linda Flor, fui transportado para estudar aqui na cidade de Linda Flor para cá pelo pai do Odelmo. Então, eu sou daqui, a empresa é daqui, nós não viemos de fora, pedimos apoio da população para que a gente possa continuar com as portas abertas para trabalhar e ajudar o município a desenvolver a economia, a renda, o trabalho, para que a pessoa com dignidade possa tirar o seu sustento, né? A gente está muito feliz pelo que a gente está vendo e produzindo. Antes de tudo, de ser procurado por qualquer órgão público, eu procurei todos os órgãos públicos para apresentar quem nós somos e o que estávamos fazendo, e pedimos para que todos, encontrando qualquer irregularidade, nos procurassem e dissessem o que tinha que ser feito, o que iríamos fazer. Nós fizemos isso antes de sermos procurados, porque também fomos caluniados no sentido de dizer que nós estávamos trabalhando de forma ilegal. E, segundo o jurídico, nós não estávamos ilegal. Tivemos conhecimento que precisava ter esse momento para regulamentar. E respeitamos, dizendo que estávamos aguardando esse momento. Espero que a gente possa seguir. Nós somos uma empresa também que nós pagamos os nossos impostos, porque tem sido dito ontem mesmo na rádio, disseram que nós não pagamos impostos. Nós pagamos os nossos impostos, nós temos uma empresa legalizada, nós temos o uso do aplicativo, nós temos endereço, tudo que se pede, nós estamos aqui para apresentar, tá? E o que nós queremos é, juntos, poder desenvolver, ajudar o município a crescer e avançar. Essa é a nossa intenção. Nós não queremos desunião, desavença, nós queremos juntos poder trabalhar e desenvolver. E estamos aqui hoje para poder responder a qualquer questionamento, a pergunta, para que possa, de fato, somar, acrescentar e avançar. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa ideia, tá? Fica melhor para mim, que só tenho 5 minutos, ser questionado, perguntado, para poder responder a qualquer pergunta. A gente está à disposição de todos, tá bom? É isso, muito obrigado. No final, a gente pode abrir uma... Quando abrir para a plenária, aí a gente... Ok. Obrigado, viu, gente? Estamos à disposição. Nesse momento, concedo a palavra ao representante dos taxistas, o senhor João Vitor, para decorrer sobre a regularização dos serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros por aplicativo em nossa cidade. O senhor dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Sou taxista. Cheguei agora nessa luta, mas não sou só eu. Por trás de mim tem meus pais, meus tios, minha família vem de praça há muitos anos, carregando passageiros de dia e de noite, faça chuva ou faça sol, para sustentar nossas casas com dignidade. Foi dentro de um táxi que meu pai me ensinou o valor do trabalho. Foi com o exemplo dele que eu aprendi o que é responsabilidade, o que é acordar cedo e respeitar o passageiro. Enfrentar a rua com coragem. A praça é mais que um ponto de táxi, é a nossa vida, a nossa história.
Hoje eu estou aqui de peito aberto para pedir de coração que cada vereador, cada cidadão pense direitinho antes de decidir como vai ser as leis do carro de aplicativo. Nós não somos contra ninguém, não queremos tirar o pão de ninguém. Só queremos ter condições de trabalho lado a lado, mas com regra, com limites, com preço justo e fiscalização, porque sem regra quem perde é todo mundo. Não é justo ver taxista e mototaxista se matando de trabalhar, rodando de dia e de noite, gastando combustível caro, sem conseguir trazer o sustento para casa. E o passageiro também não quer bagunça, quer um serviço que funcione, que seja seguro e que tenha identificação, que tenha controle. É por isso que estamos aqui, pedindo que aceitem nossas emendas que não são para taxista ou mototaxista, são para a cidade inteira. São para o pai de família que depende desse trabalho, são para a mãe que manda o filho num carro identificado e fiscalizado, são para o passageiro que paga o preço justo, sabendo que tem segurança. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, quer trabalhar com dignidade, como sempre fez, quer regra clara para todos, sem bagunça, sem injustiça. Eu falo aqui como filho e sobrinho de taxista. A praça é a nossa família, é o nosso sustento. É o que eu sou e não deixe que elas morram. Não deixe que apague essa história, não deixem que acabe a praça, porque, além da história do meu pai e dos meus tios, a praça é o meu futuro e o futuro da minha família. Eu também prefiro sobreviver dela. E por isso pedimos, vereadores e vereadoras de população, fiquem do nosso lado, pensem com carinho em aprovar as emendas e proteger o trabalhador e passageiro da nossa cidade. Vamos sair daqui mais unidos, fortes, fazendo o que é certo para todos. Bom dia. Nesse momento, quero convidar um advogado representando a OAB, Rui Neto, para compor a mesa aqui também. Concedo agora a palavra ao representante dos mototaxistas, Rogério Santos Júnior. O senhor tem 5 minutos. Bom dia, senhores vereadores, senhores ouvintes da Rádio Princesa. Saúdo também o Vossa Excelência Prefeito, todo cidadão que está aqui hoje. Mas eu venho falar aqui sobre o que está acontecendo na nossa cidade. O rapaz aqui, o pastor, falou que não está rodando regular. No momento ele está, porque ele não tem autorização para rodar. A verdade é essa. Hoje, enquanto a gente rala sol a sol, tem aplicativo rodando, ganhando, explorando o nosso trabalho, derrubando o preço, para eliminar a concorrência, para acabar com a gente. Quanto só eles estiverem no mercado com o monopólio nas mãos, sabe o que vai acontecer? Eles vão cobrar o que quiserem. E quem vai pagar esse preço é o povo. Sobre o carro elétrico. Agora vem mais uma pancada, essa história do carro elétrico. Quero falar diretamente com o Paulinho. Quero ver o senhor, Paulinho, que você falou um dia desse na audiência, de frente aos taxistas, que a gente tem que se atualizar e comprar um carro elétrico. Quero ver o senhor comprar um carro elétrico, trabalhando taxista, mototaxista. Com a gasolina hoje ele está a R$ 6,49. Hoje. Amanhã ou depois ninguém vai saber o valor que está essa gasolina. Pagando aluguel, prestação, feira, luz, água, internet. É fácil defender você comprar um carro elétrico, sentado numa cadeirinha, ganhando mais de R$10.000 por mês. Viu? Fora os benefícios que você tem como vereador. Sentar numa cadeirinha confortável, sem sentir na pele o que a gente vive cada dia, é fácil. Para nós trabalhadores, está difícil de manter até o combustível, o tanque cheio. Imagine trocar um carro por um valor de uma casa. Agora eu quero tocar um ponto meio delicado que acontece na nossa cidade. É verdade, sim, que nós temos mototáxi, hoje não paga vará. Mas a culpa será que é nossa?
Muitos colegas desistiram de pagar o alvará. Mas por quê? Porque cansou de ser enganados. O clandestino está rodando. Hoje, até hoje, os clandestinos estão se sentindo prejudicados que hoje estão aqui, defendendo essa situação. Essa casa ela já fizeram uma lei, já faz 3 vezes que essa lei está sendo atualizada. A primeira lei foi feita para os mototáxis pintar a moto de laranja. O que a gente fizemos? Pintamos. Veio outra atualização da lei para a gente comprar aqueles colete luminoso. A gente comprou. Todos compraram para receber o alvará. Diz que a gente tem que fiscalizar. Foi uma vez aqui um vereador falou. Mas a obrigação de fiscalização são dos órgãos públicos, não é nossa não. A gente já paga. A gente pagamos taxa, pagamos alvará, pagamos tudo para ter direito. A gente só pede uma ação do órgão público para poder fiscalizar. Será que o erro está nós? Tudo que vocês pedem a gente faz. Pinta a moto, bota a tenda, faz tudo, compra colete. E no final que a gente chega para vocês, pessoal, tem uma praça clandestina aqui, pessoal, tem um carro clandestino aqui. Ninguém comparece para fiscalizar. Desde quando você vê uma fiscalização para fiscalizar os clandestinos? Como não bastasse agora, inventaram para ter direito. Um tempo desse foi inventado para a gente ter direito para tirar o alvará, tinha que ter uma declaração de uma associação. Quando a gente chegava para tirar o alvará, a gente chegava lá na Secretaria de Tributação, era o pessoal do Demutran com o computador e outra turma da associação. A gente chegava lá, já falou com a associação? Não. Quando chegava lá, quando fui perguntar o preço da declaração, era R$ 75, mais caro que a própria alvará. Mototáxi com mais de 30 anos, 20 e poucos anos, não tinha direito de tirar o alvará porque não tinha uma declaração de uma associação. Você acha que isso é correto? Agora eu vou aqui encerrar aqui. Senhores vereadores, colega ouvinte de profissão, estamos aqui não para brigar, estamos aqui para ser ouvidos. Queremos respeito, queremos dignidade, queremos condições justas para continuar trabalhando com honestidade e sustento da nossa família. Cada corrida, cada entrega, cada dia de luta, carregamos muito mais do que passageiros. Carregamos responsabilidade, sonho e esperança. De todo que pedimos, olha por nós, com justiça, com sensibilidade, com compromisso. A nossa categoria faz parte da essencial dessa cidade. Estamos aqui nas ruas, nas esquinas, corrida de emergência, nos momentos mais difíceis da população. Só queremos direito, continuar fazendo com dignidade e segurança. E outra coisa, senhores, a gente só queria também que você solicitasse um estudo do impacto, que hoje a gente tem 3 classes, tem os mototáxis, taxistas e alternativos. Vocês têm que, antes de ter votado essa lei, esse requerimento, ter juntado junto com essas 3 classes e estudado uma maneira melhor, para não prejudicar ambas. São em torno de 800 famílias que dependem desse serviço. Aí hoje estamos aqui disputando uma classe, que a gente só queria o quê? Preço justo, porque rodar do carro elétrico não é a mesma coisa do combustível. Como nós estamos dizendo, hoje a combustível está R$ 6,49. Daqui para frente a gente não sabe quanto é o valor. E aí, como é que vai ficar a situação da gente? Então, aqui agora eu peço para vocês, muito obrigado. Tenha consciência, olhe bem, faça esse estudo, vê qual é o impacto que vai fazer na nossa cidade. Ninguém aqui está contra o desenvolvimento da cidade, ninguém. Mas a gente precisa ter dignidade, condições de trabalhar, só isso. Hoje a gente vê ali uma praça, a gente não consegue ficar debaixo, a gente não consegue ficar no sol, não consegue ficar na sombra. Então, o que está faltando é um meio ou um incentivo que a gente tenha condições de trabalhar e fazer um serviço justo para cada população da nossa cidade. É só isso que a gente quer. Então, eu encerro agora aqui minhas palavras e muito obrigado a vocês.
nesse momento, como o vereador Paulinho foi citado, Vossa Excelência quer falar alguma coisa? Então, nesse momento, a gente convida o prefeito, Dr. Luiz Eduardo, para expor suas palavras. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente Júnior, que faz parte da mesa, o vereador T, Kiriali, nossa secretária de Mobilidade, doutor Rui Veras, representando a OAB, o vereador Edson, também faz parte da mesa, todos os vereadores aqui presentes, que estão fazendo parte, a cumprimentar a todas as categorias que estão presentes para participar dessa audiência pública tão importante, propositura do vereador Odelmo, que um tema que tem chegado em todas as cidades, e agora chegou o momento de Açu também debater sobre eles. Hoje venho aqui falar com transparência, equilíbrio e responsabilidade sobre um projeto que representa inclusão e segurança para a nossa cidade. Um projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado e passageiros por meio de plataformas digitais em Açu. Vivemos um mundo de constante mudança. A tecnologia tem transformado nossas relações, nossa forma de consumir e a forma de nos comunicar. Também de nos locomover. O transporte por aplicativo é uma realidade em todo o país. Existem leis federais sobre isso. E Açu, como uma cidade que cresce, tem alguém que aparece para querer investir e desenvolve, e Açu, enquanto cidade, enquanto município, precisa se preparar para isso. Esse avanço precisa vir com organização e, principalmente, com respeito a todos os lados envolvidos. Por isso, o nosso projeto é claro, é regulamentar, é garantir segurança para os açuenses, para os passageiros, que precisam de um serviço confiável, com critérios e com fiscalização para todos serem protegidos. Mas também é garantir justiça com os trabalhadores, com as trabalhadoras e trabalhadoras que já estão há anos fazendo o transporte da nossa população, como os taxistas e mototaxistas, que merecem o nosso reconhecimento e a nossa valorização. Quero deixar aqui um compromisso firme. Acredito que esse projeto de lei, ele amplia o acesso ao transporte, cria mais oportunidades de trabalho e geração de renda, mas não pode ser em detrimento dos taxistas e dos mototaxistas. Sou favorável às medidas que valorizem e incentivem os profissionais que já estão atuando. E aqui quero trazer uma notícia que, já buscando, após a reunião, inclusive Nilson, taxista, estava lá no dia que a gente fez uma reunião no gabinete, e demais taxistas que estavam com ele, Carlos também, estivemos buscando formas de fomento para que os taxistas que queiram mudar o seu veículo, mudar para transporte elétrico, nós já estivemos na AGN tratando sobre o assunto. Eles têm uma linha de crédito que hoje atende aos mototaxistas, mas também estamos buscando com o Banco do Nordeste algo que contemple também os taxistas. Esse projeto, ele não exclui ninguém, ao contrário, ele amplia, organiza, ele garante que todos possam trabalhar com dignidade, com regras claras e com espaço para todos crescerem, e garante que o cidadão e a cidadã de Açu tenham mais opções, com conforto e segurança, que é a principal preocupação da gestão municipal. A nossa cidade está mudando, e toda mudança precisa ser feita com diálogo, com equilíbrio e com olhar voltado para o futuro. Não vamos deixar que o medo nos mantenha paralisados. Vamos fazer com que o desenvolvimento seja justo, acessível e humano. Esse projeto não é contra ninguém, ele é a favor da população, ele é a favor do trabalhador, do passageiro e do direito de escolha.
É mais uma porta aberta para quem quer trabalhar com dignidade. É mais uma porta para quem quer trabalhar com dignidade. Enviei o projeto para esta casa por entender que é um ambiente próprio para debates como esse, como essa audiência. Eu acredito que a comissão vai estar recebendo os representantes de cada setor para ouvir, para que o projeto seja o mais justo e mais igualitário possível. Acredito no entendimento de todos que acreditam que a cidade é forte e é aquela que respeita o presente e constrói um futuro com muita responsabilidade. Eu acredito que essa casa está preparada para ouvir as emendas de vocês, o debate de vocês, por acreditar nisso que fiz questão de estar aqui hoje nessa audiência, porque eu acredito que é algo muito importante, é um ponto inicial, como disse o nosso amigo, é um setor hoje. Essa audiência hoje é sobre isso, mas a ASSU precisa também tratar, concordo com vocês, sobre a mobilidade como um todo, a mobilidade do município de Açu. Por isso me comprometo com todos vocês de prepararmos o plano de mobilidade municipal de Açu. Poucas cidades do Rio Grande do Norte têm, mas pode garantir investimentos e garantir linhas de crédito para também todos que trabalham com transporte em Açu. Essas eram minhas palavras. Eu quero agradecer e desejar uma boa audiência a todos e muito obrigado a todos. Nesse momento, quero registrar aqui a presença da secretária Delquisa Cavalcante, Sônia da Pesca, Alderlan, secretária Jéssica e secretária Meirinha. Agora vamos ouvir o representante da OAB, Dr. Rui Neto, advogado. Bom dia a todos. Inicialmente quero cumprimentar a mesa diretora da Câmara Municipal de Açu, na pessoa do seu presidente Júnior Trapiá, cumprimentar todos os demais vereadores, na pessoa do vereador Érico Filho, cumprimentar todos os açuenses, na pessoa do prefeito Luiz Eduardo, meus senhores e minhas senhoras. O que traz um advogado aqui nessa honrosa posição no plenário da Casa do Povo é contribuir com esse debate, construir uma legislação que, pelo que eu sinto das palavras do prefeito, o espírito da lei é contemplar principalmente o acesso do consumidor à escolha, a melhor transporte, a melhores opções para a sua locomoção. A Açu hoje está discutindo um tema que já foi discutido, presidente, em diversas cidades do Rio Grande do Norte há alguns anos. A exemplo de Caicó, Currais Novos, Mossoró e a própria Natal. Tenho em mãos 3 leis municipais que nos ajudam a nos nortear sobre esse tema. A legislação da cidade de São Paulo, que inovou nesse sentido quando recebeu a Uber para esse debate, e eu me lembro que foi uma briga muito feroz naquela época. As pessoas, principalmente por desconhecimento, rejeitavam a Uber, e hoje a Uber e diversos aplicativos são produtos tidos como certos, seguros e confiáveis em todas as cidades do Brasil. Inclusive, tenho absoluta certeza que a maioria dos senhores e senhoras aqui já fez uso do aplicativo ou 99 Táxi, ou Pop, ou Uber, principalmente quem vai a Brasília ou outras cidades e precisa de deslocamento. Algumas cidades do Rio Grande do Norte, a exemplo de Mossoró, curiosamente, não tem lei sobre o assunto. Currais Novos não tem lei sobre o assunto, apesar de que lá roda já mototaxistas cadastrados no 99, que é um aplicativo. Porém, eu enxergo
a justiça, na palavra do prefeito, sobre regulamentar esse assunto. Isso demonstra procuração da municipalidade em dirimir uma problemática do município, da sociedade, com uma lei. E nessa construção, ao ter conhecimento sobre o PL 22 de 2025, eu, como advogado e também diretor da CDL de apoio ao associado e ao consumidor por 12 anos, e após ter atuado em diversos casos, inclusive federais, representando o Rio Grande do Norte, quando os produtores de água mineral entraram contra os produtores de água adicionada de sais, que em Açu nós temos 10, por exemplo. À época, os produtores de água mineral do Brasil queriam que as águas adicionadas de sais envasassem a sua água em um garrafão vermelho e em um garrafão de 15 litros ao invés de 20. O que isso ia fazer? À época, o preconceito com águas adicionadas de sais iria pegar um caminho que iria inviabilizar o setor econômico, principalmente aqui no Vale do Açu. Imagine você envasar água, que é a bebida da vida, que nos proporciona saúde, dentro de uma embalagem vermelha. Imagine todas as fábricas do Rio Grande do Norte do Brasil que foram construídas com maquinário para 20 litros, agora ter que refazer todo o seu maquinário para 15 litros. Um prejuízo gigante, com certeza muitas fábricas iriam fechar. Mas hoje, vendo as falas dos representantes de ambos os lados, eu noto que esse assunto precisa se pautar também pela legalidade, pela constitucionalidade. E, com muito respeito e acatamento, eu elaborei um parecer jurídico e enviei, protocolizei hoje na secretaria, destinado à mesa diretora da Câmara, apontando, na forma apenas de contribuir, e ressalto aqui o meu respeito por quem elaborou o projeto de lei. Quem elabora o projeto de lei, ele transmite inicialmente um ideal e ele dá apenas o ponto de partida. Cabe a essa casa e cabe hoje aqui nós amadurecermos esse assunto. E estou aqui para isso, contribuir com esse amadurecimento. Nós temos aqui, de uma forma bem resumida, pontos sensíveis que ensejam a declaração de inconstitucionalidade. Quando eu falo em declaração de inconstitucionalidade, vereador Dr. Flávio, nós estamos aqui para prevenir que isso não aconteça. Porque se esse PL avançar com pontos sensíveis que podem ser declarados inconstitucionais, o que é natural que aconteça é o Ministério Público se insurja, ou a Defensoria Pública se insurja, ou a sociedade organizada se insurge e entre com ação no Supremo para a declaração de inconstitucionalidade. Então, hoje, a minha fala e o meu protocolo na secretaria é garantir que essa inconstitucionalidade seja sanada de forma preventiva e seja o povo do Açu que elabore a sua lei e não um ministro do STF que diga o que é que vai ser utilizado como legislação na nossa cidade. Pois bem, o que é que eu vejo como potencialmente inconstitucional? Nós temos um credenciamento, ou alvará municipal, das plataformas com exigência de licença, autorização prévia ou estabelecimento local para operadores de aplicativo. É potencialmente inconstitucional porque restringe a livre iniciativa e a livre concorrência, princípios constitucionais. Veículo de até 5 anos de fabricação, a meu ver, desproporcional e oneroso. Exigir que um carro tenha pelo menos 5 anos
de uso, eu não encontrei nenhuma legislação que pesquisei, inclusive na cidade do Natal, de São Paulo e Campina Grande, que seria a cidade mais aproximada ao tamanho de Açu, perto da gente. Exigência de ar-condicionado e veículo de 4 portas, desproporcional e oneroso. Não há legislação federal que embase esse pedido. O seguro do aplicativo, fora o DPVAT, no valor mínimo de 50 mil reais para passageiro. A meu ver, ele pode estar até em conformidade, presidente, mas ele é oneroso. Imagine que a cidade do Natal, com todas as suas inovações e avanços, não cobra isso. Isso deve ser suportado pela empresa de aplicativo ou pelo motorista de aplicativo. Nós temos aqui também demais reflexões, mas o meu tempo ele tem que ser breve para deixar outras pessoas falarem. É falar que essa lei ela deve observar a defesa do acesso do consumidor a aplicativos de mobilidade urbana. É direito do consumidor escolher. O que eu escutei dos representantes, a meu ver, são argumentos muito mais pessoais e subjetivos. O que nós precisamos discutir e estar na lei, respeitando a história do representante dos taxistas, que a família vem desse berço, respeitando quem quer inovar com o aplicativo, mas o que tem que estar na lei, estar garantido é o direito do consumidor. E o direito do consumidor, é claro, ele tem que escolher. E outra, o Supremo Tribunal Federal já decidiu recentemente que nenhuma lei municipal pode legislar sobre aplicativo no sentido de proibir ou restringir ou dificultar. Por isso que eu esclareci alguns pontos aqui e os demais pontos estão à disposição no parecer enviado à presidência da mesa diretora e a todos os e-mails dos parlamentares. O que nós temos aqui é um debate para que essa lei não se torne inconstitucional, não se torne ilegal. Discussão sobre preço, sobre carro elétrico. Veja, o consumidor, será que não vai querer o melhor preço? Vai. E ainda digo mais, pelo preço que eu sei que essa empresa cobra aqui, se a Uber vier é mais barato. Essa empresa que se cuide, porque depois que aprovar essa lei e a Uber vê interesse de mercado aqui em Açu, ela vai derrubar o preço deles. Mas nós temos que entender que isso é um direito do consumidor, ter à sua disposição a escolha, o melhor resultado. Agora, lembrando que deve estar garantido a segurança dele, a tributação devida ao município. Agora, se ele consegue entregar um preço, pelo que eu sei, de 10 a 12 reais, porque ele dispõe de um abastecimento de combustível de energia elétrica e, portanto, entrega um preço melhor, eu quero saber o que isso é ilegal ou inconstitucional. Isso é, gente, a livre iniciativa. Isso é o livre mercado, são princípios constitucionais, cláusulas pétreas da nossa Constituição. Presidente, a minha contribuição é essa. Eu quero agradecer o espaço. Estou à disposição de forma particular para quem quiser ter acesso a esse parecer. Me coloco à disposição para trabalhar na comissão, dando algum auxílio, e agradeço o espaço e toda a atenção
de todos. Um excelente dia. Neste momento, quero registrar a presença da secretária Luégia Oliveira, agradecer a toda a imprensa aqui presente, né, fazendo a cobertura, agradecer o pessoal do Demutran também por participar, por estar aqui presente, e todos aqui que estão nessa audiência. Nesse momento, a gente vai ouvir a secretária de Mobilidade Urbana, a senhora Kiriawe Soares. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar todos os parlamentares em nome de Júnior e autoridades presentes, representantes das categorias envolvidas, motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas, e especialmente a população, né, que nos honra em participar dessa audiência pública. Estamos aqui para tratar de um tema que tem impacto direto na vida urbana, na mobilidade da nossa cidade e, sobretudo, na vida de milhares de trabalhadores, que é a normalização e regulamentação dos serviços de transportes por aplicativos. Sabemos que esse tipo de serviço conquistou grande apoio popular. Ele representa praticidade, acessibilidade, agilidade e, para muitos cidadãos, uma alternativa viável e mais econômica no dia a dia. No entanto, não podemos esquecer que existem categorias tradicionais, como os taxistas e mototaxistas, que há anos prestam serviço com dedicação e também enfrentam desafios diários. Por isso, o nosso compromisso como gestão pública é buscar o equilíbrio. É preciso assegurar que todos os prestadores de serviço atuem dentro de critérios legais e transparentes. Isso garante não só a segurança dos usuários, mas também condições mínimas de concorrência justa entre as categorias. A nossa meta é construir uma mobilidade urbana inclusiva, moderna e justa. Para isso, precisamos unir forças, ouvir todos os lados e formular uma proposta que seja transparente, democrática e viável. A regulamentação proposta não é para excluir ninguém, mas para organizar o que já está acontecendo nas ruas, com segurança, equidade e respeito à lei. E reafirmo que o nosso compromisso junto à Secretaria de Mobilidade Urbana é o diálogo, a participação popular e uma gestão técnica e sensível à necessidade de todos os envolvidos. A cidade é de todos e juntos, com responsabilidade, podemos avançar. Muito obrigada. Quero também aqui registrar a presença da ex-vereadora Carielle Medeiros, do ex-vereador Oswaldo Paiva, do ex-vereador João Paulo também. Nesse momento vai dar início, né, às falas dos vereadores, e eu quero convidar o vereador Wallace para expor sua fala. Um bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui, em nome do meu líder T, a mesa diretora da Câmara, e cumprimentar todos os profissionais, taxistas, mototaxistas, motoristas por aplicativo, e dizer que esse momento já era um momento esperado, né, onde vem acontecendo em todas as cidades, não só do Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Vem chegando a evolução e o transporte por aplicativo é uma evolução. E a gente tem que realmente se debruçar sobre esse projeto e definir algumas regras. Isso é muito importante, as regras. Porque o pastor esteve aqui e disse que
não era ilegal. Realmente não está trabalhando ilegal, ele estava irregular. Ilegal é uma coisa, irregular é outra. Mas o momento chegou de regularizar. E eu acho que a gente, como população, eu quero até defender aqui meu amigo vereador Paulinho, que o que ele disse, o representante dos mototaxistas disse aqui, que Paulinho disse, isso daí não é Paulinho que diz, não, é a população do Açu todinha dizendo. Porque o cidadão, quando ele vê uma oportunidade de pagar menos, ele corre atrás. Então, o que é que ele diz? Que se adeque, mas ele não sabe a dificuldade que tem um taxista, que eu conheço aqui, Adalto, meu amigo Adalto aí, a dificuldade dele extrema, de Joabe, para manter os carros. Então, eu creio que o que a gente tem que fazer é ditar regras. Quem mais prejudica essa classe de mototaxista e de taxista no Açu são os clandestinos. Às vezes chega um taxista e diz para mim, não, mas os clandestinos também têm que ganhar. Não é dessa forma. Se você colocar aqui, se a gente tem, por exemplo, 100 mototaxistas, 50 taxistas no Açu, e tem o triplo de clandestino, o taxista e o mototaxista regular, ele não vai ter como sustentar. Ele não vai ter como trocar o carro dele, ele não vai ter como colocar o licenciamento do carro em dia, não vai ter como atualizar a sua carteira. Então, isso tem que ter regras, tem que realmente ter a fiscalização. Agora, pegou o cidadão sem a carteira profissional de habilitação remunerada, tem que ser profissional, não é carteira de motorista, a carteira ele tem que ser como motorista para transportar pessoas. Pegou ele sem isso, vai dar advertência ou multa, e o cidadão cansa. Você não continua levando multa, não, você cansa. Então, ou ele se regulariza, ou ele sabe que está atrapalhando um cidadão, um pai de família que está há 20, 30 anos, só vive disso, e o cidadão chega, simplesmente diz, eu vou comprar um carro e vou lá para a praça para tirar o ganha-pão do taxista ou do mototaxista. Então, isso tem que ser o que mais atrapalha, na minha visão, porque eu já recebi muitas ligações das pessoas há anos atrás, querendo essa audiência. O ano passado, procurado para ter essa audiência, o Inácio Zé Machado procurou para ter essa audiência pública, para regularizar essa questão dos irregulares, né? Para que seja fiscalizado. Então, o maior gargalo é esse. A questão de preço, como disse aqui o doutor Rui, esse preço vai ser adequado. O que é que a gente tem que pensar também? O motorista taxista, ele vai poder migrar para o aplicativo? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai ser lidado? Porque nós sabemos que o motorista de aplicativo, ele trabalha mais barato porque ele não tem um ponto de uma praça aqui, como, por exemplo, tem a Praça do Rosário. Aí chega um cliente lá, um passageiro, que quer ir lá para o Alto São Francisco. Aí o taxista vai daqui para o Alto São Francisco e volta para a Praça do Rosário. Então ele gastou 2 combustíveis. Já o aplicativo não. Ele vai lá para o Alto São Francisco e fica lá pela UPA. Na hora que surgiu um passageiro lá que acessar o aplicativo, ele está lá perto, então ele vem. Então ele leva a viagem de volta, a de ida e a de volta. Então por isso que fica mais barato. Então é pensar nisso, se os taxistas vão poder migrar, quais são as regras, como é que vai ser, para que a gente ache uma solução para que não deixe as pessoas passando necessidade. O cidadão que tem seu táxi, que trabalha naquilo, ele não pode jamais chegar a um ponto de ficar inviável. Se a gente deixar todo mundo rodando, os regulares taxistas e os irregulares, os mototaxistas regulares e irregulares, e com o pessoal do aplicativo, não vai dar para ninguém, nem para o aplicativo vai dar, porque esses caras compraram esses carros e tem prestação para pagar e tem despesa, entendeu? Mas o que está rodando aí sem ser regularizado, ele não paga alvará, ele não tem preocupação em ter carteira de motorista, ele não tem preocupação em colocar a moto ou o carro em dia. Então, isso é que tem que ser fiscalizado, e a gente está aqui à disposição para que a gente crie uma forma de fiscalizar isso e de resolver o problema sem prejudicar ninguém. Muito obrigado. Nesse momento, o vereador Érico Alves, Vossa Excelência, está com a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, meus amigos parlamentares, a todas as classes aqui envolvidas. Acho que hoje é um momento único, um momento muito importante aqui na nossa cidade, em que a gente está vendo acontecer uma mudança, né? Antes a gente tinha algumas categorias aqui de transporte público e agora mais uma categoria querendo entrar. Eu acho que a fala e o pensamento é único, né? Eu acho que isso aí é algo que não tem como voltar atrás, é desenvolvimento. Hoje em dia as plataformas digitais estão tomando de conta de todos os mercados, né? Então, há necessidade de cada classe se modernizar, se atualizar e, com isso, cada vez mais prestar um serviço melhor à população. Eu entendo que os taxistas vão, sim, correr atrás, os mototaxistas também da mesma forma, e cada um vão buscar os seus espaços, né, e não vão permitir ser deixado para trás. Eu entendo isso aí, e isso aí é natural que aconteça em nossa cidade. O que é que a grande discussão hoje aqui gira em torno de um ponto específico, eu acho que já foi falado algumas vezes aqui, e a gente deve sim levar em consideração isso e buscar cada vez mais a melhoria, que é o quê? É a fiscalização. Hoje a gente entende que esse transporte por aplicativo está prestando o seu serviço, tem o seu alvará de funcionamento? Tem, a empresa tem o alvará, porém não está legalizada. A regulamentação não saiu. Então, de certa forma, está um serviço irregular. Então, a gente precisa realmente em que haja uma fiscalização mais assídua. Com isso, meus senhores, essa fala vai tanto para os taxistas e mototaxistas, né? É importante, sim, que seja fiscalizado todos, assim também como vocês. Precisam ser fiscalizados porque os que estão rodando irregular na classe de vocês precisam se regulamentar. Precisa estar de acordo com os critérios, precisa pagar o seu alvará, precisa ter o seu fundamento certinho. Então, é importante que a classe se una, que a classe dos taxistas e mototaxistas estejam juntos e, com isso, prestem um serviço melhor, mas também cada um de vocês precisa se fiscalizar, precisa entender porque cada um que roda, como o nosso amigo Wallace falou, cada um que roda irregular está um pouco à frente, é tido como o esperto, vamos dizer assim, que na verdade está prestando um serviço sem ter um compromisso. E aqueles que têm o seu compromisso com a população, que têm o seu compromisso com a profissão, que foi criado, como muitos aqui a gente entende, que essa praça passou de pai para o filho, de avô para o neto. Então, essas pessoas que dependem desse serviço, precisa fiscalizar aqueles que estão ali, vamos dizer assim, alavantu, de qualquer forma. Então, a gente realmente precisa fazer essa solicitação ao Poder Executivo que possa agir de forma um pouco mais enérgica referente à fiscalização, né? Aproveitando aqui a presença da secretária de Mobilidade também, para aumentar a cobrança referente a essa fiscalização, aos agentes do Demutran. A gente sabe da luta de vocês, mas a gente pede realmente que para a população possa ganhar, essa fiscalização seja mais acentuada, seja um pouco mais rígida, e com isso a gente possa fazer com que aqueles que estão rodando de forma ilegal possa se legalizar, possa se regularizar e com isso poder prestar um serviço melhor à nossa população. Lembrando, nós aqui não somos contra, né? Isso eu falo em nome de todos os vereadores, porque todos aqui têm o mesmo pensamento. Nós não somos contra o transporte por aplicativo, mas a gente é a favor de quê? De um serviço legalizado, um serviço em que esteja de acordo com as normas que esta casa vai fazer questão de mostrar e impor para toda a população e para todas as classes aqui presentes. Então, agradeço a todos, um bom dia.
Nesse momento, vamos ouvir o vereador Flávio Cruz, Vossa Excelência está com a palavra. E se alguém aí da plateia, da plenária, quiser falar, procurar Renato aqui depois para se inscrever. Viu? Bom dia a todos. Bom dia, nossa mesa diretora da Câmara, meus senhores, minhas senhoras, mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativos. Esse é um momento muito especial. Momento esse que nós aqui, vereadora Priscila, nós em outros momentos já passamos por isso, quando foi na questão da legalização do serviço de mototáxi. À época, eu era mototaxista e vi isso acontecer. Posso afirmar a vocês que tudo que está acontecendo aqui nesse momento é louvável, porque é nessa casa que nós podemos tirar as arestas que vier nesse projeto de lei. E posso afirmar, como o vereador Érico falou, que os 15 vereadores aqui dessa casa, todos os 15 estão preocupados em tentarmos regularizar esse serviço, mas de uma forma que não possa prejudicar ninguém e que a população de fato e de direito é quem vai ser a maior beneficiada. Eu digo isso porque há um mês atrás eu fui procurado primeiro por algumas pessoas em relação aos motoristas de Uber. Recebi-os, orientei, como eu sabia, e disse que esse serviço era um serviço, vereador Adelmo, sem volta. Eu digo isso porque também eu fui procurado por mototaxistas, taxistas e algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que serão os beneficiados diretos. E eu posso afirmar que hoje, com os vereadores que estão aqui nessa casa, nós ouvimos a todos. E principalmente a população, que eu não tenho dúvida, vereador Wallace, que cada um de nós ouvimos aqui a população. Eu tive um cuidado de, nos últimos dias, me reunir vários dias, várias vezes, com alguns taxistas e mototaxistas. Eu tive o prazer de poder ouvi-los e de poder também orientá-los para que nós pudéssemos realizar aqui nessa casa uma forma para que pudéssemos ajudar a todos e não prejudicar a ninguém, nem mototáxi, nem taxistas, nem os alternativos, porque o intuito dessa casa, afirmo, é trazer um projeto para que a população possa ser beneficiada. Nós recebemos vários taxistas e mototaxistas e nos reunimos e nós encontramos opções de várias emendas. E essas emendas nós iremos expor ela no momento correto, até porque o momento aqui não é para isso, é para nós ouvirmos a população e ouvirmos as ideias, para que na Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu faço parte, com certeza nós iremos lá colocar essas emendas. E posso afirmar a vocês, as emendas que lá estão, vai contemplar a todos, os motoristas de aplicativos, os taxistas, os mototaxistas e a população. Eu queria nesse momento parabenizar a fala do taxista, no qual ele coloca a sua história, que é uma história que nós devemos levar isso em consideração. Mas também nós temos que entender que a população deve ser beneficiada, até porque o serviço de aplicativo é um mundo sem volta. Nós sabíamos que isso iria acontecer aqui em Açu, ou mais cedo ou mais tarde. Que bom que foi mais cedo. Então, população açuense que está aqui presente, mototaxistas e taxistas que estão aqui presentes,
e motoristas de aplicativos que estão aqui presentes, eu não tenho dúvida que nós iremos encontrar uma melhor forma para que esse projeto de lei possa ser aprovado e possa ser contemplado a todos, pois essa Câmara tem um compromisso com o povo do Açu para legalizar esse serviço e logo, logo, nós possamos aqui afirmar a vocês que esse serviço vai vir em prol da população. Obrigado a todos e quero me colocar à disposição de vocês através do nosso gabinete para que nós possamos nos próximos dias receber informações, receber emendas para que nós possamos na reunião da comissão podermos colocar isso e discutir e com certeza aprovar. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Nesse momento, vamos ouvir o vereador Pedro Filho. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, cumprimentar todos os secretários na pessoa da secretária Criale, cumprimentar o plenário na pessoa da minha esposa. Hoje que ela está aniversariando hoje, né? Então, meus parabéns, que Deus abençoe. E sempre comum os nobres companheiros veem, é sempre comum ela sempre estar me acompanhando aqui na sessão, ela e minha família. Pois bem, é necessário eu tratar acerca do assunto e fazer a memória, as minhas palavras que há um tempo atrás eu já mencionei aqui, que foi até motivo de um convite por parte do representante da empresa TRGO, o pastor Cleciano. Há uns 15 dias atrás eu fiz menção da minha vontade de que o aplicativo até parasse. Era o conhecimento que eu tinha, porque existe um projeto de lei que está em trânsito nesta casa, e por esse motivo, vereador T, eu entendi que o legal e correto é que esperasse o processo legal ser transitado, para posterior o aplicativo estar rodando. No entanto, a gente vai buscando mais conhecimento, conversei com o pastor, conversei com o advogado dessa casa, conversei com outras pessoas que têm conhecimento jurista, como o advogado aqui, representando a OAB, doutor Rui, falou, a nossa visão ela deve e tem que ser pautada pela questão da legalidade, é verdade. Mas a referência que o nobre advogado falou, que é o parecer do STF, é o parecer de número 105/4110, no tema 1010, que o STF diz o seguinte, que é inconstitucional lei municipal que proíbe, direta ou indiretamente, o transporte individual privado por aplicativo. Ou seja, nós, Casa do Povo, Câmara, não podemos fazer uma lei que impeça o aplicativo rodar. Então, o entendimento, quando eu me debrucei, era esse. Nós não podemos fazer uma lei municipal que ultrapasse uma lei federal. Isso nós somos cientes. Não temos essa legitimidade. Tudo bem. Então, meditando acerca do assunto e também consultando pessoas que têm um conhecimento jurista na causa, eu percebi que a questão que os outros vereadores já colocaram aqui, a questão não é de estar ilegal, mas está irregular. É isso que muitos juristas me falaram. Irregular por quê? Pela falta da regulamentação. E um ponto também que, estudando sobre o tema, também eu levantei, é exatamente essa questão. O transporte por aplicativo é diferente da empresa que contrata carros, adquire carros para colocar no aplicativo. Essa é uma diferença da Uber e da 99. Isso aqui a gente tem que trazer a debate. Por quê? Por que eu estou falando isso? Por causa exatamente da fala do advogado, que eu também tenho esse entendimento.
nós não podemos encaminhar nenhum projeto de lei que seja inconstitucional. O aplicativo Uber, o motorista, uma pessoa que tenha carro, esteja dentro das conformidades da lei, ou seja, tenha uma habilitação remunerada, essa pessoa pode sim se cadastrar e transitar. Mas, até onde eu sei, o transporte por aplicativo, esse transporte do Terrigol, ela não se enquadra bem, pelo simples fato porque é uma empresa que contrata carros, né, particular da empresa, para transitar. E isso aqui eu não estou dizendo, um ponto final. Isso aqui é para Secretaria de Mobilidade Urbana, representante do Ministério Público, também representante da OAB, pessoas que tenham conhecimento da causa da lei que possam expressar. Por quê? Porque ao final de tudo, o momento de debate, o momento de tirar as dúvidas é agora. Aqui nós temos que colocar todas essas questões em pauta e tratar elas, para que depois não venha exatamente surgir isso. Venha uma lei de lá para cá, onde nós, vereadores, nós, população de Açu, vamos estar regidos pelo que pensam lá fora. Temos sim que colocar em pauta também o direito do consumidor. Isso tem que ser levado em consideração. Não pode ser colocado em consideração pontos de vista particular, nem tanto de mototaxistas e taxistas, nem tampouco também só da empresa, mas do conjunto, principalmente do povo, o povo de Açu, que é a excelência e o motivo de nós estarmos aqui debatendo. Olha só, então por esse motivo, fica aqui essas indagações que foi elevada ao meu coração. Caracteriza-se essa empresa que adquire carros, que contrata carros, contrata motoristas, né? Dentro da mesma lei 13.640/2018, porque hoje a empresa, mesmo irregular dentro do âmbito municipal, mas ela está transitando dentro da legislação federal. É a base da qual eles estão atualizados hoje. Eu disse ao pastor, quando eu conversei com ele, eu não tenho conhecimento jurista para te dizer, siga ou pare. Eu não tenho, e hoje ainda continuo não dizendo, mas minhas dúvidas são essas. Se enquadra na lei 3.640, da lei federal? Se não, temos que debater também. Do mesmo modo, esse parecer do STF, ela também se enquadra ainda da solidez para que essa empresa continue de forma legal, aqui atuando em suas atividades. Minha preocupação é essa, é que a gente debata e ao final de tudo encaminhe um projeto de lei um projeto de lei sólido, forte, para que lá na frente nem venha tão pouco o Ministério Público, nem o STF julgar um parecer que esta casa que deu. Então, essas são as minhas questões, aqui eu já coloco para os nobres conhecedores de jurisprudência, para dar o parecer e dar um esclarecimento maior acerca deste assunto. Muito obrigado. Quero registrar a presença de Diacis do Limoeiro, ex-presidente do Sindicato Rural, também está marcando presença na audiência. Nesse momento, vamos ouvir o vereador Walter Lânio. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a mesa na pessoa do presidente Júnior, as demais autoridades aqui presentes, e dizer a vocês o quanto é importante essa audiência. Aqui a gente já viu, vereador T, a visão futurista do nosso prefeito, a visão futurista da nossa secretária de Mobilidade Urbana. Tiremos aqui dúvidas com o dotado de saber jurídico, a quem eu quero parabenizar, doutor, pelos seus esclarecimentos. E com tudo isso, a gente que faz a legislação municipal vai se embasando, sobretudo privando pelo direito da maioria e pelo dever que as pessoas têm que ter com o compromisso.
O nosso prefeito foi muito feliz quando aqui colocou que já está trabalhando com sua equipe a questão de um fundo de aval, vereador Érico, para que esses mototaxistas, para que esses taxistas possam ter acesso a um crédito, que a gente sabe que um taxista, nas condições que está hoje, não tem condições de se modernizar, trocar, migrar para um carro elétrico, e que se a gente der a oportunidade de um fundo de aval e a juros reduzidos e parcelas acessíveis, a gente vai ter um ganho muito grande, vereador Adelmo. Quero pedir desculpa não ter feito menção à sua propositura, que está sendo muito importante, e é aqui onde a gente vai coletar dados para a gente votar, sim, com consciência, que vai estar contemplando a todos os envolvidos e interessados nesse projeto, vereadora Priscila. Então, é por aí, é desta forma, é ouvindo, é conversando, é debatendo e, sobretudo, defendendo o direito dos menos assistidos e das vozes que têm menos força. Quero parabenizar aos mototaxistas, aos taxistas e dizer que jamais eu aceitarei ou votarei este projeto para vir prejudicar alguém ou vir tirar o direito de alguém que trabalha em defesa do sustento de sua família. O projeto pode passar, sim, por esta casa e ser aprovado, mas desde que esteja contemplando a todos os interesses envolvidos e não apenas alguns que têm mais ou menos condição do que outros. A gente vai, sim, vereador Clebson, apresentar emendas e de forma igualitária, vereador Pipa, e com a consciência tranquila, votar o projeto, regulamentar, porque o assunto está crescendo, a gente não é mais pequeno, a gente já é a 7ª economia do Estado, o desenvolvimento chegou e a gente tem que se modernizar. A gente vai juntos, poder público municipal, sociedade organizada, o Poder Judiciário, o Ministério Público, construir um projeto, tenho certeza que só vai passar e vai ser aprovado nessa casa, Nilson, se contemplar todos, jurídica e financeiramente. Esta é a palavra que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Nesse momento, vamos passar a ouvir as pessoas da plenária. A pessoa de Elias, taxista, né? Você vai ter 2 minutos, viu, para falar, e a gente pede que seja no assunto da audiência e para não partir para nada particular, entendeu? Só para deixar, serve para todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Desde já, eu queria falar em nome do presidente, um bom dia a toda a mesa e começar parabenizando as palavras de Pedro Filho, que no meu ponto de vista foi o único que, as únicas palavras que combateu mais o que a gente está debatendo. Vou começar falando para todos vocês que existe um erro, aliás, 2. O primeiro erro é da Casa de Vereadores. O segundo erro é do gestor, prefeito municipal. Porque, no meu entender, e eu converso com pessoas que, principalmente do trânsito, tem um irmão que faz parte do trânsito, esse projeto teria que ser chegado à casa de vocês através do interessado. Quem é o interessado? Um cidadão chamado pastor, que eu não conheço. Mas, do meu conhecimento, o projeto chegou à casa através do gestor, prefeito municipal. Qual o interesse do prefeito municipal em ter Uber na cidade? Em ter aplicativo na cidade? Quando na campanha ele prometeu a todos que ia regularizar os alternativos, taxistas, e nós todos pensávamos que ia ser praça de táxi ser cobrada e também ser ajudada, mototáxi ser cobrado e ser ajudado, parada de coletivo, de ônibus, que o Açu não tem, infelizmente,
Aí chega para nós, para nossa surpresa, o prefeito envia um requerimento com um pedido de urgência para a casa votar. E se nós não temos agido rapidamente, vocês teriam votado. Se nós não temos intercedido, vocês teriam votado, sem nenhuma surpresa. O que eu acho que a casa teria que ter feito? Ter alguém ter tomado a frente, ter intercedido, ter feito ressalva e ter devolvido para o prefeito. Já que todos vocês conhecem os taxistas, conhecem o mototáxi, conhecem nós. Mal eu vejo o prefeito. Quando foi que o prefeito pegou um táxi? Ninguém não sabe. Então, essa é a minha opinião. Eu estou esclarecendo aqui muitas coisas que meus colegas talvez não tenham esclarecido desde o início. Eu trabalho plantão 24 horas e, infelizmente, não pude estar nas outras sessões. Mas teria o tempo hoje para falar isso para vocês. O meu ponto de vista, e já falei para todos eles, o erro primeiro é da casa. A casa que teria tomado providência, pegado o projeto do prefeito, eu tenho 2 minutos, ter feito ressalva, ter feito interferência e devolvido o projeto para o prefeito. Esse era o certo para o gestor público ter feito a favor de todos nós, que não foi feito. E o projeto vai ser aprovado. Isso aí, como vocês todos falaram, é uma coisa que vai acontecer. Falando sobre a lei que Pedro falou aqui, que para saber se cabe na lei 13.000, não sei o que você... Olha, a gente disponibilizou 2 minutos. Certo, eu vou assim, concluir. Para não ficar muito longo, até eu vou concluir agora. É questão de respeitar todos. Eu vou concluir agora. A questão de parar. E pela lei que você falou aí, tem como parar. Se por acaso... Eu sei que a lei federal não empata Uber nem nada parar. Mas se esse daí que está em Açu não for legalizado em nenhum aplicativo, aí sim, a casa, o gestor tem como parar. Muito obrigado e desculpe por minhas palavras. O próximo é Manuel Silva. Bom dia mais uma vez, senhores e senhoras vereadores. Eu ouvi a palavra de todos. Eu vou contar 2 histórias. Eu tenho quantos minutos, senhor? Eu vi a preocupação aqui, e eu vi aqui o projeto disso aí, e eu tenho que dizer para os senhores que os gestores passados não tiveram a preocupação de como está a nossa categoria. O que fizeram? Criaram várias praças de mototáxi, várias praças de táxi, incharam a categoria, está aí hoje. Eu vou dar aqui como exemplo, teve um colega meu na cidade de Rússia, no Ceará, que conversou com vários mototaxistas, uma cidade com mais de 60 mil habitantes. Lá tem apenas 100 mototaxistas, 100. E lá a fiscalização funciona. Hoje nós temos a cidade de Açu, com 50 e poucos mil habitantes, temos mais de 300 mototaxistas. Da mesma forma, taxista. Então, inchou a categoria. Então, eu quero aqui dar um repúdio que isso é um projeto muito prejudicativo à nossa categoria, tanto taxista como mototaxista, como alternativo. E existe uma lei que regulariza esse tipo de serviço, que nenhum cidadão pode ter mais do que um veículo prestando esse serviço. Seja taxista ou mototaxista. Se é taxista, tem um filho desempregado, vou botar para trabalhar. Não, não pode, é um só. Da mesma forma, vice-versa. E agora criar um projeto de um cidadão botar uma frota de carros, moto, para prestar esse serviço, onde a categoria, eu repito, está inchada. Ninguém viu isso. Dizendo um argumento que era uma forma de gerar muitos empregos. Está aí nossos profissionais, 500, 600 profissionais prejudicados, outros migrando, partindo para outros tipos de serviço, emprego. Quase não tem, porque não há mais condições de sobreviver dessa forma. Pessoas irregulares, tomando corrida dos mototaxistas, tomando corrida dos taxistas. Então, isso é um negócio preocupante. Eu vou dar aqui
declaração aqui para os senhores tomar conhecimento de alguns taxistas que eu estive conversando, que é gritante a situação. Cidadão ir para a praça, passar o dia inteiro, e fazer uma corrida de R$15, por conta de outras pessoas tomando suas corridas. Como é que o cidadão vai sobreviver, passar o dia inteiro numa praça com uma corrida de R$15? Como é que com a dona de casa vai chegar em casa, seu marido que é um taxista, um mototáxi? Mulher, eu fiz hoje uma corrida. Quanto? R$15. Por quê? Porque tem uns clandestinos, um tal Uber irregular, tal não sei o que, tomando minhas corridas. Então não há mais condições, gente, pelo amor de Deus. 300 mototaxistas, 200 taxistas, todos prejudicados com esse argumento que é modernidade, e é não sei o quê. Esses argumentos os gestores anteriores tinham, que era uma forma de emprego, gerar muito desemprego. Está aí a situação. É gritante. Então, em nome dos mototaxistas, dos taxistas, deixo aqui meu repúdio. Isso é gritante. É gritante. Os senhores têm alguma coisa a me perguntar? Não. Então, fica o repúdio e dizer sim taxista, sim mototaxista, sim alternativo e fora Uber. Eu vou só dizer que, posso até alguém, talvez o senhor pediu que não entrasse um pouquinho na forma, mas vamos dizer na área política. Vou entrar um pouquinho só. O problema é a questão do tempo. Só um segundo. A questão política, pode até alguém estar dizendo aí, imaginando. Esse mototaxista é adversário, não, sou da situação. Mas a verdade tem que ser dita nua e crua. Repúdio, mais uma vez, que não é viável para a nossa categoria. Muito obrigado. Próximo a fazer uso da palavra, Thaleson Sabino. Bom dia a todos aqui presentes. Quero saudar as autoridades em nome do presidente Júnior Trapeá. Sem passar por cima da fala de ninguém, gostaria de falar que ouvimos, todas as categorias, advogado, nosso prefeito, e assim, queria falar como um cidadão que, assim como vocês, passou por uma experiência muito especial, que é uma campanha onde a gente visita casa a casa, conhece pessoas, vê as dificuldades que ela tem, e me deparando com isso nas redes sociais, não poderia deixar de vir aqui, deixar minha palavra, de uma pessoa que também necessita e enxerga a necessidade da sociedade, da nossa população, em ter melhorias no transporte, e fico mais feliz ainda, a gente fala sobre Uber, sobre 99, e fico mais feliz ainda em ter uma empresa que está nascendo da nossa cidade, que possa prestar um serviço para o bem da nossa população. Então, eu como cidadão, gostaria que vocês, autoridade, realmente possa regulamentar e ver a melhor forma que eles possam trabalhar sem prejudicar taxistas, mototaxistas, mas que, para um bem da nossa população, venha a beneficiar a todo mundo. Então, tenho certeza que eu uso esses aplicativos e vejo em outras cidades o quão facilita a nossa vida. Então, que as palavras do prefeito, que foi muito bem falado aqui, realmente a nossa cidade possa avançar, que não somente o aplicativo que está nascendo da nossa cidade venha a continuar trabalhando, mas que outras empresas possam trabalhar e facilitar a vida do nosso cidadão. É isso, foi breve e espero que realmente, quando for votado, pensem nas categorias, mas também pensem na população, no desejo que o povo quer, e tenho certeza que vocês vão fazer isso. Obrigado. Agora, com a palavra, Júlio Rimé. Olá, bom dia a todos. Eu já fui apresentado, serei o mais breve possível.
Eu estava me lembrando que quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, foi uma coisa maravilhosa, né? E os escravos eram escravizados o corpo, todos eles acorrentados pelo pescoço, pela perna. E quando ela assinou a Lei Áurea, libertou-se o corpo. De lá para cá vem se criando leis no intuito de proteger a nós, né? Engana-se quem pensa que somos livres. Libertamos o corpo e prenderam nossas mentes. As leis não foram feitas para nos proteger, mas sim para nos escravizar. Essa é a verdade. Nessa razão, eu falo aqui com vocês não como pessoas que fazem leis. Quero fazer um apelo a vocês como pessoas, como seres humanos, cidadãos. Sou taxista, mas não quero falar aqui como taxista. Quero falar como trabalhador. Esse impacto que isso tudo causa é, na cidade, uma questão econômica bem marcante, muito forte. Porque no momento em que um mototáxi, mesmo clandestino, ele deixa de trabalhar, deixa de levar o pão para casa, ele deixa de dar uma moedinha para aquele filho comprar um pastel, uma coisa lá na porta da escola, aquele pessoa que vende lá. Aquela pessoa deixa de comprar produto no comércio. A esposa dele deixa de fazer um cabelo, deixa de comprar uma roupa. Tudo isso há um impacto muito grande no comércio local. Repito, não falo aqui para vocês como políticos, nem falo como leitor, falo como trabalhador. Quero que Vossas Excelências pensem nisso como impacto social. Dizer que não somos contra isso é bobagem, essas falinhas bonitinhas. Como eu não estou falando dentro de lei, então isso é bobagem. Ninguém quer concorrência, essa é a verdade. É hipocrisia chegar e dizer que sou contra. Não, somos contra, totalmente contra. Não podemos fazer nada, porque as leis nos escravizam, nos impedem, nos amarram. Então, o que eu quero de vocês, de cada um de vocês, é que olhe isso como impacto social. Em toda a cidade, em todo o comércio. Porque eu, particularmente, já estou decidido a deixar a profissão. Continuando a situação como está, é inviável. Muitos vão desaparecer, a categoria vai continuar, vai. Mas muitos vão desaparecer. E repito, não falo como taxista, falo como trabalhador. E defendo até mesmo o clandestino, que aqui foi falado, condenado. Porque esse clandestino que movimenta dinheiro dentro da cidade. Somos nós, como o outro irmão falou, em torno de 800 famílias. Imagina 800 famílias deixando de levar dinheiro para o comércio. Qual o impacto que isso causa? Eu só quero que os senhores pensem nisso. Para quem está querendo o carro com economia de 5, 10 reais, maravilha, hoje. E amanhã o prejuízo que isso vai ser causado. Então o que eu quero, senhor, de vocês é que vejam a coisa como ser humano. Porque como já disse, as leis não foram feitas para nos proteger. Então não falo com vocês diante de leis. Falo como ser humano, como trabalhador, que precisa trabalhar como todos. No momento em que uma empresa angaria o dinheiro, ele não distribui no comércio como essas 800 famílias, não. O empresário não vai comprar em todos os comércios, não, mas nós compramos. Somos nós, na economia informal, que fazemos isso. A economia informal foi quem sustentou esse país durante a pandemia. Se não fosse a economia informal, esse país estava quebrado. Mas ninguém fala nisso. Não precisa ser um Oswaldo de Souza para calcular e ter consciência disso. É só ser um ser humano e ter coração. Se não fosse a economia informal, esse país estava quebrado. Se não fosse o louco que mandava o povo ir para a rua, esse país estava quebrado. E se nada for feito, não estou dizendo que a cidade vai quebrar, mas vai ficar numa dificuldade muito grande. Então, eu quero, senhores, que vocês pensem como seres humanos, não como vereadores, não como prefeito. Que não sejam só as leis para nos escravizar, mas que os corações de vocês possam estar em Deus. Okay. Muito obrigado. Okay. Nesse momento, vamos ouvir José Arcanjo, representando o Demutran.
Bom dia a todos. Saudar a mesa na pessoa, né, do nosso presidente Júnior, também da nossa secretária Kiriali. Como fomos citados em outras falas, né, aproveitar aqui para solicitar mais uma vez que a convocação dos novos agentes possa ser efetuada, pois com novos agentes, no momento somos apenas 4, então nosso poder de fiscalização é muito reduzido, né? Então, novos agentes com certeza melhorará a fiscalização, fica esse registro. Eu queria aproveitar também esse momento para elogiar o vereador Pedro Filho, né? Que até o momento foi o único que falou aqui e citou a Lei Federal número 13.640, de 26 de março de 2018. Eu fiz o dever de casa e anotei aqui, porque eu poderia esquecer. Essa lei é a lei que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiro. Então, toda a discussão que está acontecendo aqui tem que ser baseada na Lei 13.640, de 26 de março de 2018. Inclusive, nessa lei, no 11º artigo, lá fala que compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. Então, esse projeto de lei municipal está sendo discutido porque a lei federal diz que o município tem que regulamentar o serviço, né? Não estou dizendo que sou contra o serviço, jamais, né? Inclusive, disse isso ao pastor Cleciano uma vez em uma entrevista no rádio. Eu só acredito que a lei tem que ser seguida, a Lei 13.640, e que o município precisa regulamentar. Uma outra coisa que, inclusive, eu enviei para o nosso presidente Júnior do Trapiá alguns comentários referentes a essa lei, né, alguns pontos que eu também acho que não fazem tanto sentido, como, por exemplo, a questão do DPVAT, né? A lei municipal diz que tem que ter o DPVAT, quando, na verdade, federalmente já não existe o DPVAT. A questão dos 5 anos. Nós estamos em uma cidade do interior, em Natal, capital, são 10 anos a idade dos carros. Nós temos uma frota muito mais velha do que a frota de Natal, então, eu acho um outro ponto importante, né? Mas, assim, eu queria destacar que nós temos aqui 3 categorias, pelo menos, né? Eu acho que do alternativo não tem ninguém aqui. Mas temos os taxistas, os mototaxistas e o pessoal dos aplicativos. Lembrando que essa lei não é uma lei para a TRGO. Não é uma lei para a TRGO. A TRGO é apenas a primeira empresa que demonstrou interesse em... Aí, cortaram? Oi, som? Pronto. Então, assim, a TRGO é apenas a primeira empresa. E, consequentemente, ela tem o direito de aceitar os veículos que ela quiserem na empresa dela e os motoristas que ela quiser aceitar na empresa dela, né? Mas outras empresas, como a Uber, como a 99, ou como a empresa que Renan, por exemplo, quiser criar uma empresa, né, Renan? E cadastrar veículos para aplicativo, Renan tem o direito de fazer isso, né? Então, não é uma lei para a TRGO, é uma lei para o transporte de aplicativos, né? E aí, eu como empresário, Renan como empresário, vai ter o direito de cadastrar os carros que ele quiserem, dentro da lei que for aprovada aqui. Mas essa lei, esse projeto de lei que foi apresentado, né, o projeto 22 de 2025, ele não fala em nenhum ponto, em nenhuma vírgula, a respeito de táxi e mototáxi. É uma lei, uma proposta de lei para regulamentar o transporte de aplicativos, Clebson. Então, a minha sugestão é que os senhores vereadores possam também, paralelo à lei, o projeto de lei 22 de 2025, que vai regulamentar o transporte de aplicativo, que os senhores possam fazer uma atualização nas leis municipais que fala sobre táxi e mototáxi. Porque, assim, o amigo advogado, né, com certeza vai entender, né, e tem muito mais conhecimento do que eu, que não tem como, dentro dessa lei do transporte aplicativo, contemplar táxi e mototáxi. Não tem como. São coisas completamente diferentes, são categorias diferentes. Então, é importante que os senhores vereadores, paralelo à lei dos aplicativos, façam uma atualização na lei dos táxis e mototáxis, que ela é tão antiga que nós temos dificuldade de encontrar nos registros da prefeitura.
Não temos no site da prefeitura, por exemplo, as leis de táxi e mototáxi, porque no site da prefeitura só estão as leis de 2016 para cá. E essas leis são tão antigas que o pai de Kiriali, o saudoso José Maria, por exemplo, em 99, foi um dos autores, né? Assinou lá uma lei para os mototaxistas, por exemplo. Então, eu acho que é fundamental trabalhar a lei que vai falar sobre os aplicativos, mas, paralelo a isso, atualizar as leis dos táxis e mototáxis de uma maneira que possa trazer benefícios para eles. Se conseguirem fazer isso, com certeza, o projeto de desenvolvimento da cidade será melhor. Mas eu acho que não é possível, dentro da PL 22/2025, trabalhar algo que possa beneficiar os nossos amigos taxistas e mototaxistas. Tem que ser algo paralelo para que possa realmente beneficiar eles. Obrigado. Nesse momento, vamos ouvir Luiz Carlos. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui como representante do Sindicato dos Taxistas e Mototaxistas do município de Açu e dizer que esse momento já era esperado. Eu quero agradecer o proprietário da empresa em estar fomentando, trazido essa discussão, porque já era necessária. E aí, Elias, cabe ao Executivo, como já foi colocado em lei, estar puxando essa discussão, ter encaminhado o projeto e acatado pela Casa também para puxar a discussão e, principalmente, numa audiência pública. E aí eu procuro dizer o seguinte: os mototaxistas, os taxistas, talvez estejam vendo esse momento como uma dificuldade. Mas, diante das dificuldades, é que a gente tem que sobressair, transformá-las em oportunidades. É um momento, como Walterlando colocou, de se organizar por meio de cooperativa, porque os aplicativos é meramente uma ferramenta. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não espera nas praças, estacionado, pegando passageiro, não é aqui. É no celular, entendeu? Então, a ferramenta vocês podem se organizar e procurar também modernizar e buscar o advento do carro elétrico ou híbrido para poder ter e oferecer um serviço de qualidade e um preço mais acessível à comunidade. Então, existem bancos, existem cooperativas que podem sim, também com a participação do município, se for o caso da situação do Fundo de Aval, que existe outra discussão nesse sentido, para poder garantir o acesso a essa ferramenta, um carro elétrico que possa estar competindo com a empresa. Eu tenho certeza que foi um momento, entendeu, que precisava, é um momento ideal para que vocês possam despertar e se organizar e buscar melhorar a frota do município, melhorar a capacidade de oferecer um serviço de qualidade à população. Buscar o melhor preço, todo mundo quer, eu quero, você quer, qualquer um quer. Então, não é por aí, eu acho que o caminho é esse, e aprimorar e fazer a regulamentação da lei de acordo com a necessidade do município, de acordo com a necessidade das categorias. Então, muito obrigado a todos e dizer aos taxistas, aos mototaxistas, que é importante que possam se unir, discutir e trabalhar o melhor para toda a categoria. Obrigado. Agradeço a presença de todos aqui e declaro encerrado o Edson. Vai falar o Edson. Ok. Senhor presidente, caros colegas vereadores, cumprimentar aqui a mesa, em nome do advogado Rui, a secretária Kiriali, todos os membros aqui presentes, representantes dos taxistas, dos mototaxistas, cumprimentar a plateia aqui, em nome dos ex-vereadores, na pessoa do nosso amigo Leoswaldo, apenas para esclarecer e informar aqui quais são os próximos passos em relação a esse projeto, que acredito que seja também uma dúvida de todos vocês que estão aqui presentes. O que ocorre a partir de agora? Eu, enquanto comissão, somos relator da comissão, outro membro é Flávio Cruz, juntamente com o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador Clepson Cossino. A partir de agora, com todas essas falas, essas explanações feitas aqui, inclusive até com referências, com pareceres aqui protocolados na casa, como foi o caso do nosso nobre advogado, que fez uma brilhante explanação aqui. Quais são os próximos passos a seguir? Depois de todo esse protocolo, o projeto já foi lido,
automaticamente essas sugestões elas vão ser acatadas pelos vereadores. A partir de agora, os 15 vereadores, qualquer vereador que tenha esse interesse, diante dessas sugestões feitas aqui, explanadas aqui com todos vocês, podem emendar esse projeto. No momento oportuno, o presidente da comissão, o vereador Clebson Cossino, irá abrir os prazos para as emendas. Dentro dessas emendas, a comissão vai convocar a assessoria jurídica desta casa, vai ser feita a elaboração desse projeto, através das emendas, que acredito que vão de acordo com o que foi explanado aqui, e, consequentemente, nós traremos esse projeto para plenário, aí sim, para votação. Serão 2 votações, consequentemente, ele aprovado ou não, ele seguirá para o Executivo para sanção ou não do projeto. Então, nós vamos aqui, não se preocupe a todos vocês, os representantes de táxi, de mototáxi, todos esses passos, dentro dessa Casa Legislativa, elas já serão dados, Leoswaldo, sem que a população tome conhecimento. A partir desse projeto, a gente vai mencionar através das redes sociais, através da imprensa, dos veículos de comunicação, Rádio Princesa e as outras rádios, inclusive, que dá cobertura aqui ao nosso Legislativo, todas as terças e quintas, para que a população tome conhecimento. E aqui também, presidente, como não tive a oportunidade como já o avançar da hora, também expor também a minha opinião e deixar bem claro. Desde quando debruçamos sobre esse projeto, inicialmente, lá atrás, nós tivemos participação de vários segmentos aqui, de todos os mototáxis, a maioria dos mototaxistas aqui, vieram aqui a várias sessões, Leoswaldo, como também os taxistas, o representante de Uber. Então, esta casa mostra a credibilidade e a transparência de como está sendo feito esse projeto, de como está sendo conduzido os trabalhos dessa casa. Eu quero parabenizar a todos os meus colegas padres vereadores, que mostra realmente a transparência, a forma que a gente não está aqui jamais, deixar claro para toda a população, nem prejudicar nenhum tipo de classe. Apenas, como bem frisou o advogado aqui, o vereador Pedro Filho foi muito feliz na sua fala, nós temos um projeto de lei federal, onde que o município, através do Poder Executivo, que também não é o interesse do Poder Executivo prejudicar classe nenhuma, inclusive o prefeito em sua fala aqui deixou bem claro que vai buscar mecanismos junto a bancos, como o Banco da AGN, através do Estado, para que possa buscar mecanismos, e aí sim, em conjunto, a gente possa realmente procurar mecanismos que possam beneficiar todas as classes. É um momento que é um projeto de extrema relevância e que, aí sim, a gente tem observado que, como é uma lei federal, nós não temos alternativa. A única alternativa é regulamentar. E aqui, na fala do pastor, representante da categoria, eu observei a fala dele na sessão passada, e que, na realidade, o caminho, se nós não regulamentarmos essa lei, aí pode se tornar ainda, vereador Pedro Filho, de uma forma ainda, digamos que pior, porque pela lei federal ele vai continuar rodando irregular. Então não é interessante para a sociedade, para a população também, que está nos escutando, que a gente deixe passar um momento como esse, advogado Rui, representante da OAB, de a gente não regulamentar. Então há essa necessidade de nós regulamentarmos e aí sim buscarmos mecanismos através das emendas, das sugestões postas aqui nesta sessão, para que a gente possa realmente sim procurar um termo comum que a gente possa realmente beneficiar ambas as categorias. Então, essa é a minha fala, senhor presidente, e consequentemente e posteriormente nós vamos anunciar através das rádios e também da imprensa. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, por favor. A palavra, vereador Clebson. Bom dia a todos, né? Já boa tarde, quero saudar o presidente Júnior Trapiá, no qual saúdo todos aqui presentes na mesa e os vereadores aqui. Quero saudar o meu amigo Elias, taxista, o qual eu conheço há muitos anos, que se colocou na tribuna, e os demais mototaxistas, taxistas, servidores públicos e a população em geral. Apenas para deixar claro, senhor presidente, e a todos que aqui estão presentes. Nós, enquanto vereadores, e aqui posso falar pelos 15, porque é o testemunho que nós temos aqui, de segunda a sexta-feira, todos os vereadores aqui trabalham constantemente. Às vezes nós só vemos a presença, a transmissão, numa sessão, mas os vereadores têm se debruçado sobre leis, têm conversado com as categorias. Está aqui o exemplo, como o vereador Flávio Pipa colocou-se, que tem tido diversas reuniões, como ele e os demais aqui também. Tem ouvido a sociedade. Nós temos sim, Elias, meu amigo,
Júlio Rimet, né, lá, que também se colocou muito bem com relação ao sentimento humano. Nós temos sim esse sentimento humano, porque nós somos humanos. Nós estamos aqui ocupando um cargo provisório e passageiro, mas temos o dever constitucional e a obrigação legal de receber as leis, de estudá-las e dar um andamento nela. O Brasil é constituído por uma democracia formada por municípios, estados e União. Então, nós estamos inseridos dentro desse processo, independentemente da nossa opinião pessoal, nós temos as nossas obrigações. E como o vereador Edson também colocou, o projeto tem que tramitar e será analisado e colocado, posto em votação. Vocês podem ter certeza que, conforme alguns de vocês possam ter um sentimento com relação a qualquer um vereador, todos os 15 que estão aqui têm discutido isso constantemente e com a devida preocupação com todas as categorias. Ninguém aqui sai de casa de manhã pensando que vai prejudicar A, B ou C, mas nós temos que, sim, cumprir a nossa responsabilidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos, né, e declaro encerrada essa presente audiência pública.